Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois do empate com o Flamengo, o Cruzeiro já trabalhou. Domingo tem um Sport no Mineirão com um grande público. O Cruzeiro muito desfalcado, mas com novidades. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Depois do empate diante do Flamengo, o Cruzeiro voltou pela manhã. Jogadores foram a Toca da Raposa 2 e já começou a preparação com um trabalho de recuperação para quem atuou a maior parte no duelo diante da equipe do Flamengo, e o restante foi a campo para um treinamento técnico aí comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Antes de falarmos sobre time, quem vai ficar à disposição, quem não vai ficar à disposição, só atualizar aqui, o Cruzeiro vai colocar aí um público na casa de 50 a 52 mil torcedores, hein? Uma decisão mais do que acertada. Esse preço aí de R$30 o preço para sócio, então o último balanço mais de 40 mil, e a venda vai melhorando cada vez mais. A princípio, o setor roxo superior não será aberto, mas é um setor aí que comporta 7.500 torcedores. Então dá para ter ali um público com os outros setores lotados de 50, 52 mil. E aí, quando se abre o setor, você tem um custo maior, né? Então, o Cruzeiro não deve abrir o roxo superior, mas mesmo assim, mais de 50 mil torcedores são aguardados no domingão para este duelo diante da equipe do Sport. Sport que vem aí de bons resultados, hein? Apesar do time estar bem mal na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport teve vitória recente sobre o Corinthians, teve empate com o Fluminense, vendeu a derrota para o Fortaleza jogando bem. Então, é um Sport aí que nos últimos 4 jogos, por exemplo, empatou com o Red Bull Bragantino, ganhou do Corinthians, perdeu para o Fortaleza e empatou com a equipe do Fluminense. É o lanterna, todo mundo sabe, tem 15 pontos apenas e 2 vitórias apenas na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é um time que você tem que respeitar, fazendo um grande jogo para buscar os 3 pontos e fazer valer aquilo que o Leonardo Jardim disse sobre o empate com o Flamengo. Esse ponto será muito valioso se o Cruzeiro buscar 3 pontos no domingo diante da equipe do Sport. A arbitragem foi definida para este compromisso, em Jefferson Ferreira. Ele vai apitar esse jogo do Cruzeiro diante da equipe do Sport no domingão com o Mineirão lotado. Vamos falar sobre o treinamento. Primeiro, os desfalques confirmados. O Cruzeiro não terá o William, foi expulso. E aí, por suspensão, o terceiro amarelo, Fabrício Bruno, Lucas Romero e Caio Jorge. São 4 ausências confirmadas no time do técnico Leonardo Jardim. E neste sábado, o Leonardo Jardim vai definir a equipe. O que ele vai fazer quanto à formação. É um movimento importante porque serão pelo menos 4 alterações, mudança na lateral direita, mudança na zaga, uma mudança no meio campo e o Gabigol para comandar o ataque, né? Acho que isso ninguém tem dúvida. A entrada também do Cauã Moraes, o Careca, na lateral direita e o Jonathan Jesus na zaga. E muito provavelmente vai ser ele, o João Marcelo ainda seria, pelo menos penso, precoce uma titularidade, já que ele só retornou diante da equipe do Vasco depois de um longo tempo de inatividade, precisa ir ganhando minutos e confiança com o passar dos jogos. Agora, para substituir o Lucas Silva, aí o Leonardo Jardim vai ter um leque maior de opções e é importante a gente aguardar o treinamento de sábado, né? Esta última atividade. Wanderson dificilmente vai jogar no domingo, deve seguir fora por causa desse quadro de lombalgia, vem tratando e dificilmente vai para o jogo. Está praticamente vetado. E aí é que tem o leque de opções. Por quê?
O Leonardo Jardim pode colocar Cássio, Careca, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, Vidalba, Kaique. Aí ele tem o Lucas Silva. Quem jogaria ali? O Eduardo? Recua Mateuzinho e coloca um atacante? Aí ele manteria o Christian na dele. Poderia colocar o Kenny Arroio, Matheus Pereira e Gabigol. Então, tem algumas opções ali. Ou o Wallace poderia jogar, já que é primeiro volante. Tem que ver qual que é a ideia do Leonardo Jardim. Pode recuar o Mateuzinho para fazer a função do Lucas Silva. Pode colocar o Christian também. Sinisterra, já como titular, acho pouco provável. Kenny Arroio, aí seria uma opção. Então vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas ele destacou o seguinte, que o Cruzeiro terá um time forte, apesar dos desfalques, e que conta com o apoio da arquibancada para buscar essa vitória diante da equipe do Sport. Os substitutos para os suspensos serão Jonathan Jesus, Cauã Moraes, Eduardo e Gabigol. O que você pensa a respeito? Ô Luiz, esses seriam exatamente os meus escolhidos, mas é um bom tema. E aí, ô Baú, seriam seus escolhidos? Jonathan Jesus, Cauã Moraes, Eduardo e Gabigol? Valor, eu acho que pela hierarquia, sim, né? Eu acho que o Jonathan Jesus tem jogado mais. Eu prefiro o João Marcelo do que ele, mas eu acho que como o João Marcelo não jogou muitos jogos ainda, eu acho que o natural seja o Jonathan Jesus receber essa oportunidade. E pelo lado que ele é bom, né? Então eu acho que é mais um motivo para ele jogar. Fora isso, não tem muito o que fazer, não. O Gabigol, Cauã. Eu acho que no meio-campo tá aberta ali a disputa, né? No lugar do Romero, né? Porque você tem a possibilidade de estrear o Rian como jogador da posição, né? Ou montar um time mais ofensivo com o Matheus Henrique, né? Ou o Matheus Henrique vai jogar de ponta de novo. Não sabemos, né? Tem bastante opção ali, Valor. Eu acho que, pelo menos no meio-campo, eu acho que a gente vai ficar com essa dúvida aí. Mas o lateral, o zagueiro e centroavante é chover no molhado. Seriam sim os meus escolhidos, mas com algumas ressalvas que eu vi uma notícia, e até pelo Samuca TV mesmo, né, da questão de uma pancada que o Jonathan Jesus recebeu no joelho. Acho que inclusive ontem nem no banco ele estava. Aí eu não sei se ele já conseguiria voltar contra o Sport. Ele conseguindo voltar contra o Sport seria a minha opção ali para ser o zagueiro do lado direito. Mas eu prefiro o João Marcelo, mas entendo que o João Marcelo está voltando de lesão, não está com tempo de jogo, está um pouco sem ritmo, né? Então vamos de Jonathan Jesus. Na lateral direita é o que temos, né? O Cauã Moraes, que fez uma boa estreia, fez uma excelente partida enquanto esteve em campo. Vamos dar uma chance para ele, vamos ver como vai ser os primeiros 90 minutos dele no Mineirão, né? No meio-campo, é aquela situação, né? Para mim, na minha opinião, eu não colocaria o Wallace como primeiro volante. Eu acho que o time perde muita dinâmica no meio de campo. Ele não consegue preencher os espaços, não consegue dar a dinâmica que o Lucas Romero dá no setor. O Jardim, sempre quando faltava ou o Lucas Silva ou o Lucas Romero, ele sempre colocava o Eduardo como segundo volante. Não sei se o Wanderson volta para jogar contra o Sport, porque se o Wanderson não voltar, eu manteria o Matheus Henrique na posição que ele jogou contra o Flamengo e traria o Eduardo para jogar junto com o Lucas Silva. E no ataque é feijão sem bicho, né? É Gabigol ali no lugar do Caio Jorge, orquestrando a parte do terço final junto com o Matheus Pereira, né? Então, eu penso um pouco diferente, até pelo contexto do jogo, né? Eu acho que o jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro ia ficar menos sem bola mesmo, né? Ia esperar o Flamengo. Eu acho que o Mateuzinho de um lado e o Christian do outro contribuiu para isso, né? Mais intensidade, marcação. Contra o Sport, eu acho que vai ser um pouco diferente, né? Apesar do Sport ter melhorado bastante, né? Nos últimos jogos, apesar da situação que estão, né? Eu acho que eles vão vir um pouco mais fechados, né? E aí você ter de um lado o Christian e do outro o Matheus Henrique, pode faltar um pouco mais enfim, de quebrar linhas mesmo, né? Então, na minha opinião, seria interessante ter um ponta de fato ali. Não sei se o Sinisterra tem condição para jogar muito tempo, né? Mas, enfim, poderia começar e sair no meio do segundo tempo, ou até o Arroio mesmo, né? Se o Wanderson não voltar. E eu
tentaria ali colocar mesmo o Matheus Henrique como volante ao lado do Lucas Silva, né? Então, assim, acho que o Mateuzinho, inclusive, fez uma baita partida contra o Flamengo. Acho difícil também que ele saia do time assim fácil, mas eu tentaria algo com o Matheus Henrique e o Lucas Silva. Acho que eles jogaram um pouco, né, como dupla de volantes mesmo esse ano. Não sei nem se tem alguma partida que eles jogaram mais tempo assim, mas eu tentaria de alguma forma colocar algum ponto ali um pouco mais incisivo, que drible mais, que quebre linha, que gere mais chances de gol, porque talvez falte um pouco, não de criatividade, mas de fato de ser um pouco mais incisivo ali, se jogar o Christian num lado e o Mateuzinho no outro. Talvez até algumas pessoas falando de 4 volantes, criticar, acho que a questão não é nem essa, assim, né? Acho que 4 volantes só no papel mesmo, né? Na formação em campo mesmo não era 4 volantes, né? Uma formação muito parecida, inclusive. Vi muita gente falar né? isso aí, se você. Como que pode jogar com 4 volantes, querer ser campeão? Nossa senhora, viu? Não acho que eram 4 volantes ali, né? Pelo contrário, a formação em si, o esquema mesmo, era muito semelhante a qualquer outro jogo que o Cruzeiro jogou esse ano, né? Mas assim, acho que contra o Sport, acho que seria importante ter um cara que vai ajudar a criar mais chances também, a quebrar a defesa do Sport, que provavelmente vai vir um pouco mais fechada ali, né? E aproveitar ali também as costas dos laterais do Sport, que normalmente dão pouco espaço ali, inclusive.